E se eu te dissesse que em 10 anos você poderia parar de trabalhar, não ganhando na loteria, não herdando uma fortuna, não tendo nascido numa família rica, mas configurando um sistema onde o seu dinheiro trabalha mais do que você? A maioria das pessoas não percebe que já tem nas mãos o motor que poderia libertá-las, só que desiste antes de ele ligar. Hoje eu vou te mostrar um mapa de 10 anos, um relógio simples que torne o progresso mensurável, e o ponto exato onde tudo vira, onde os juros compostos deixam de ser invisíveis e se tornam imparáveis. Fica até o final, porque esse ponto de virada tem um número específico, e quando você souber qual é, vai enxergar o dinheiro de uma forma completamente diferente. A maioria das pessoas permanece presa décadas a mais no trabalho. Não porque a independência financeira seja impossível, mas porque os primeiros anos de construção de patrimônio parecem desanimadores a ponto de fazer qualquer pessoa razoável desistir. No começo, cada real depende completamente do seu esforço, do seu trabalho, da sua disciplina, do seu sacrifício. E os resultados parecem quase invisíveis. Esse desequilíbrio entre esforço e resultado convence a maioria de que o sistema não funciona, quando na verdade o sistema ainda está ganhando força. É fácil assumir que independência financeira cedo é só para quem já tem dinheiro, ou para quem teve muita sorte. Se você cresceu acreditando que só quem ganha muito pode parar de trabalhar cedo, faz todo sentido descartar a ideia. E quando você começa a poupar e os números mal se movem, parece confirmar exatamente essa crença. A verdade é que a fase inicial parece lenta, porque você ainda é o motor. Não existe momentum ainda. O progresso depende exclusivamente das suas contribuições. Vamos tornar isso concreto. Imagina alguém com um salário modesto, que poupa R$400 por mês. Depois de 10 anos, isso são R$48 mil antes do crescimento. Respeitável. Mas comparado a uma aposentadoria que pode estar 30 ou 40 anos à frente, parece quase sem sentido. Essa sensação de futilidade é o que faz as pessoas pararem de investir, mesmo estando mais perto do que imaginam de um ponto de virada. A melhor forma de entender essa fase é imaginar uma bola de neve sendo empurrada morro acima. Cada passo exige esforço. O peso puxa para baixo. O crescimento parece minúsculo. Nada naquilo parece valer a luta. Adiciona a isso o barulho da vida cotidiana, amigos gastando livremente, família questionando por que você se preocupa tanto com dinheiro, mercado subindo e caindo. A frustração se aprofunda. Mas o processo está mais difícil não porque está quebrado, está mais difícil porque está fazendo o trabalho de base que todo sistema precisa antes dos juros compostos assumirem o controle. Deixa eu te contar sobre a história da Camila. Aos 28 anos, ela definiu o objetivo de sair do emprego antes dos 40. Comprometeu-se a poupar R$500 por mês. Durante 3 anos, ficou no caminho. Evitou jantares fora, dirigiu um carro velho, pegou freelas nos fins de semana. Depois de toda essa disciplina, ela tinha pouco menos de R$20 mil. Para ela, sacrificar anos de conforto só para ver um saldo tão pequeno parecia inútil. Todo mundo ao redor parecia estar aproveitando a vida enquanto ela ficava fixada num extrato que parecia trivial. Ela quase desistiu. Aqui está o que ela não sabia. Aquele saldo modesto não era uma falha, era exatamente o que o sistema precisava. Aqueles anos construíram a fundação. O dinheiro que ela poupou era a base que permitiria os juros compostos começarem a trabalhar. Cada real já estava forte o suficiente para começar a gerar outros reais. E essa virada, quando o crescimento não depende mais só de você, é o momento em que tudo muda. Essa é a ponte frágil que a maioria das pessoas nunca atravessa. O exato ponto onde o desânimo as convence a parar, quando na verdade estão finalmente na beira do progresso real. Então a pergunta real se torna: qual é esse ponto de virada? E quão perto de você ele está? A maioria das pessoas não percebe que existe uma forma simples de estimar exatamente quanto tempo leva para o seu dinheiro dobrar. Em vez de sentir que o mercado está jogando números aleatórios em você, você pode usar o que eu chamo de relógio da aposentadoria antecipada. A regra do 72. É surpreendentemente simples. Pega 72 e divide pelo seu retorno anual médio. O resultado te diz em quantos anos o seu dinheiro dobra. Veja como funciona. Digamos que seus investimentos rendem 10% ao ano em média. 72 dividido por 10 é 7,2.
Isso significa que seu dinheiro dobra aproximadamente a cada 7 anos. Imagina que você começa com 50 mil reais. Depois do primeiro ciclo, cerca de 7 anos depois, você tem 100 mil reais. Mantém por mais 7 anos e chega a 200 mil. 7 anos depois disso, 400 mil. Cada ciclo parece lento no início, mas os saltos ficam cada vez maiores. O peso dos juros compostos vai de ganhos minúsculos a saltos massivos. O ponto crítico aqui é que a regra do 72 não é uma garantia, é uma ferramenta de previsão. Os mercados sobem e caem, mas a fórmula te dá uma forma confiável de estimar como tempo e retorno interagem. O perigo real é esperar muito para começar. Perder apenas um ciclo pode dobrar toda a sua linha do tempo. Isso não é um pequeno atraso. Pode ser a diferença entre liberdade aos 45 e trabalhar até os 60. O tempo perdido compõe contra você com a mesma força que o dinheiro compõe a seu favor. Pensa no impacto de acumular múltiplos ciclos. Começar com 50 mil reais e completar 4 ciclos de dobramento te dá em torno de 800 mil reais. Adiciona um quinto ciclo e você passa de 1 milhão e 600 mil. Essa é a matemática que permite a algumas pessoas fazerem em 2 ou 3 décadas o que a maioria passa 40 anos tentando alcançar. Também mostra por que começar mais cedo te dá tanta alavancagem. Cada ciclo extra que você captura encurta o caminho por anos. Enquanto você ouve isso, pergunta a si mesmo silenciosamente: quantos ciclos você realmente pode encaixar nos próximos 10 anos? Esse cálculo mental sozinho pode mudar completamente a forma como você pensa sobre tempo, dinheiro e liberdade. Deixa eu te mostrar como isso parece na prática. Considera o Marcos que nos seus 30 anos investiu 60 mil reais. Depois de 7 anos com retornos consistentes, ele tinha em torno de 120 mil reais. No começo isso pareceu quase irreal, porque os anos passaram lentamente. Mas então o próximo ciclo dobrou o saldo de novo, de 120 mil para 240 mil. A parte incrível é que o esforço dele não mudou. Ele não estava trabalhando mais horas ou poupando mais agressivamente. O sistema em si começou a acelerar. Quando chegou ao segundo dobramento, ele percebeu que o crescimento do patrimônio estava superando as contribuições. E é aí que os juros compostos realmente viram de frustrantes para emocionantes. Veja por que isso importa. Caso simples, você ganha 4 mil reais por mês e segue o conselho típico de poupar 10%, 400 reais por mês. Num ano, são 4.800. Numa década, você separou 48 mil. Com um retorno anual de 10%, a conta cresce para em torno de 77 mil reais. Isso é progresso, mas está longe de ser suficiente para comprar de volta anos de liberdade. A conclusão é clara. Se você depende só da poupança, vai avançar, mas não com velocidade suficiente. É por isso que o ataque importa tanto. Se você aumenta a renda de 4 mil para 6 mil ou até 10 mil reais, a mudança é dramática. A mesma taxa de poupança de 10% agora coloca milhares no sistema todo mês, não centenas. Ao longo de 10 anos, essa diferença se multiplica em centenas de milhares de reais ganhos. Mas ataque por si só não é suficiente se a defesa falha. Defesa é a disciplina de travar o estilo de vida. A regra é simples: quando a renda sobe, as despesas ficam iguais. Se você vivia com 3.600 por mês antes, continua vivendo com 3.600 mesmo quando o contra-cheque cresce. A diferença entre o que você ganha e o que você gasta vira combustível puro de investimento. Exemplo prático. Imagina uma pessoa com salário de 4 mil por mês que poupa 10%. Depois de 10 anos, a conta cresce para em torno de 77 mil com juros compostos. Compara com outra pessoa que ganha 10 mil por mês, mas ainda vive com 3.600 como antes. A conta dela chega a em torno de 193 mil no mesmo período. Mais que o dobro, só porque ela jogou ataque e defesa ao mesmo tempo. Para tornar a defesa mais fácil, tenta esse experimento pelos próximos 12 meses. Toda vez que a renda aumentar, seja por aumento de salário, bônus ou nova fonte de renda, investe automaticamente. Não deixa chegar na conta de gastos. Trata cada real novo como um funcionário entrando da equipe.
Cada funcionário ou constrói patrimônio ou desaparece comprando coisas que você não precisa de verdade. Seu trabalho é designar esses funcionários para cargos permanentes no sistema de investimentos. E essa é a mudança de perspectiva fundamental. Para fazer essas contribuições crescentes funcionarem, você precisa de uma estrutura que não só acumula uma vez, mas continua rodando como uma máquina. É aqui que entra o modelo de 3 camadas: ativos de crescimento, ativos de renda, ativos de estabilidade. Cada um tem um papel distinto, e quando você os combina, cria um sistema projetado para durar no longo prazo. Começa com o crescimento, o motor. Essa camada empurra o dinheiro além da inflação e constrói patrimônio de forma constante. As ferramentas principais aqui são ETFs de índice amplo e ações de crescimento selecionadas. Elas geram valorização de capital e garantem que a carteira cresça ao longo do tempo. Sem elas, sua poupança corre o risco de perder poder de compra. O que parece suficiente hoje pode parecer pouco anos depois. Mas confiar só em crescimento tem uma falha. O mercado não sobe em linha reta. Em anos ruins, depender só de crescimento significaria vender nos piores momentos. É por isso que a segunda camada existe: ativos de renda. São ativos como fundos de investimento imobiliário, ações que pagam dividendos e imóveis físicos alugados. A força deles é simples, mas poderosa. Eles te pagam mesmo quando os mercados oscilam. Cada dividendo ou aluguel recebido ou sustenta suas despesas de vida ou é reinvestido para mais crescimento. Essa camada de renda mantém o sistema funcionando sem te forçar a cortar as posições de longo prazo. A terceira camada é estabilidade. São tesouro direto, CDBs com liquidez diária e uma pequena posição em ouro. Não foram projetados para retornos chamativos, foram projetados para te proteger quando a volatilidade aumenta. Pensa neles como amortecedores. Quando as ações despencam, essa camada te dá liquidez e impede o maior perigo de todos: ser forçado a vender ativos valiosos em um momento de queda só para cobrir despesas. É deliberadamente estável porque proteção é o que mantém o resto da máquina vivo. Juntas, essas 3 camadas funcionam como um veículo. Crescimento é o motor, renda é o sistema de combustível, estabilidade são os freios e o controle. Remova qualquer uma e o sistema fica fraco ou instável. Mantenha as 3 trabalhando juntas e sua carteira tem o equilíbrio para atravessar altos e baixos de mercado enquanto continua compondo. Existe um princípio final que mantém a máquina em movimento. Mesmo depois de atingir independência financeira, reinvista pelo menos parte da renda passiva. Separar 10 a 20% dos dividendos ou aluguéis de volta para o sistema garante que a carteira continua superando a inflação. Esse hábito estende a vida do patrimônio e ajuda ele a crescer muito depois que as contribuições tradicionais pararem. Essa é a essência do modelo de 3 camadas: crescimento para construir, renda para sustentar, estabilidade para proteger, mais o hábito de reinvestir uma parte para que não encolha com o tempo. Quando você configura isso, os juros compostos não funcionam por acaso, funcionam por design, independente de qual direção o mercado vai. E aqui está o desafio que você vai enfrentar. A estrutura em si é direta, mas o teste é permanecer nela tempo suficiente para os resultados aparecerem. A parte mais difícil não é a matemática, é resistir ao impulso de interromper o processo antes do ponto de virada chegar. Me conta nos comentários, qual é o seu valor mensal disponível para investir hoje? Ou qual é o ano que você quer atingir a independência financeira? Escreve aqui embaixo, vou responder os primeiros comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo como esse, que vai muito além do conselho superficial e te dá o quadro completo para tomar decisões mais inteligentes com o dinheiro. Até o próximo vídeo.